Olá, pessoal. Estou vendo a Cleusa, Vanessa. Acho que a gente pode... O pessoal está entrando aqui. Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho sobre o que é esse encontro nosso hoje à noite. Prazer, meu nome é Tabata. E ali está aparecendo a Essência da Terra, que é a nossa equipe. Boa noite para todos ali no chat. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem enviar no chat. A gente vai fazer a apresentação do que são os óleos essenciais e depois no final a gente responde todas as perguntas. Nos nossos encontros de quinta-feira à noite, agora são aulas abertas e são aulas introdutórias sobre o que são os óleos essenciais. E aí eu vou falar um pouquinho da trajetória que a gente vai fazer. E se vocês tiverem esse guia que eu vou compartilhar, vocês podem ir rabiscando aí na casa de vocês. Se vocês não tiverem, não tem problema. Podem falar com a pessoa que convidou vocês, e aí ela pode te passar esse guia em PDF, que é o mesmo que eu vou usar hoje, tá bom? Vocês podem imprimir, rabiscar, usar da forma que vocês quiserem na casa de vocês. Então, eu vou pedir para o Tiago, o pessoal está entrando aí sem parar, e aí eu vou pedir que todo mundo sempre deixe o microfone no mudo, no final a gente pode responder as perguntas, eu vou lendo ali no chat, então eu vou fazer a apresentação e depois vou ler no chat. A gente também está transmitindo ao vivo no YouTube, no canal da Essência da Terra, e aí se tiver alguma questão aqui no Zoom, alguém que vocês conhecem e não souberem como utilizar esse aplicativo, vocês podem também indicar o nosso link no YouTube. Hã? Então, o Tiago vai começar a compartilhar a tela para a gente, e aí eu vou falar um pouquinho sobre os meus objetivos nessa noite. Quer que eu te envio? Não, eu acho que Tá certo. Então, gente, deixa eu quero abrir aqui, porque eu gosto de ver a carinha de vocês. Eu não gosto muito de falar só olhando para o computador, porque eu me sinto sozinha. Então, pronto. Hoje nós temos o que nós chamamos de aula de soluções naturais, uma introdução sobre o uso dos óleos essenciais. E eu, particularmente, utilizo os óleos essenciais desde 2015. Eu trabalhei no Nordeste, uma época como missionária, e eu sofria de muitas cólicas, era muito difícil para mim sair de casa para trabalhar naquela semana especial das mulheres para mim. E então, uma amiga minha, americana, um dia que eu estava com muita dor, ela me deu uma gotinha de um óleo essencial de olíbano. Eu não sabia o que era na época, e ela falou: ó, passa na barriga que você vai melhorar. E eu pensei, eu tomo Buscopan concentrado, esse negócio não vai fazer efeito em mim. Uma gotinha para passar no abdômen, isso não vai dar certo, né? Mas ela falou: não, passa, confia. Ela até passou uma gotinha no meu pé também e pediu para que eu esfregasse o abdômen com aquele olhinho. E a gente foi trabalhar e passamos o dia, fizemos vários trabalhos com várias pessoas diferentes, foi incrível. E aí eu falei, quando a gente chegou em casa, ela perguntou: e aí, Cíntia, como é que tá a sua cólica? Eu falei: nossa, eu nem lembrei que estava com cólica hoje, né? E aí ela falou: pois é, aquele olhinho que eu te dei, no livro tá escrito aqui que ele é para cólica. Eu sabia que ia melhorar. Então, fica com esse olhinho, porque você precisa mais dele do que eu. Gente, todas as vezes que eu tive cólica depois, durante 1 ano e meio, eu sempre pingava uma gotinha daquele óleo e passava no meu abdômen. Mas ela falou para mim: olha, não conta para ninguém que eu te dei, porque eu te dei um óleo valiosíssimo. E se minha mãe descobrir que eu dei ele para você, em vez de usar ele comigo, ela me mata. Então, aquele virou o nosso segredinho. Quando eu cheguei na minha casa, eu descobri que aquele olhinho não vendia no Brasil. E fiquei meio sem saber, achei que era aquelas coisas americanas que só tem lá e a gente nunca encontra. E aí, isso foi em 2017 que eu cheguei na minha casa. E quando foi em 2018, eu estava estudando psicologia em São Paulo e ouvi dizer que a Doterra, uma companhia de óleos essenciais, estava abrindo no Brasil. Quando eu vi o primeiro frasquinho deles em um consultório médico que eu fui, eu falei: gente, eu preciso disso. Era o mesmo frasquinho que eu tinha ganhado da minha amiga lá em 2015, que tinha milagrosamente ajudado as minhas cólicas. Então, desde então,
eu me cadastrei na doTERRA e falei, eu quero utilizar, eu quero ter um kit desse na minha casa, todos os olhinhos, e ficou muito mais fácil, porque não era mais algo que só estava lá, era algo que tinha chegado no Brasil e que me abençoou muito. Então, desde 2018, eu me tornei uma consultora de bem-estar e tenho aprendido sobre os óleos essenciais e compartilhado os benefícios que eles tiveram na minha vida com as outras pessoas. Então, hoje, nessa reunião, eu tenho 3 objetivos com vocês aqui hoje. Primeiro, de educar. Eu quero ensinar para todos vocês o que são os óleos essenciais, para que eles servem e como eles funcionam no nosso organismo. Segundo, eu quero equipar todo mundo com algumas soluções prontas que a gente já tem e também com algumas soluções que vocês vão poder fazer na casa de vocês e que são naturais. E terceiro, a nossa missão é empoderar as pessoas, é incentivar você a criar o seu próprio plano de saúde com óleos essenciais. Um plano que você pode seguir todos os dias e que a cada mês você vai perceber como o seu corpo responde e age de maneiras diferentes, mesmo somente utilizando produtos naturais. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês. Se vocês tiverem o guia aí na sua casa agora, é o momento de abrir ele, é o momento de vocês começarem a fazer suas anotaçõezinhas. Se vocês não tiverem, podem pedir depois que a gente manda esse mesmo guia em PDF para vocês, tá bom? Então, compartilhando na visão que a gente tem hoje, vamos ampliar aí. Hoje no mundo, nós temos 2 tipos de abordagens quando a gente fala de saúde. A gente tem a abordagem moderna do mercado, então nós vamos ter... a gente costuma dizer que é como quando uma casa pega fogo. Você pode simplesmente ouvir a sirene e desligar a sirene, ou você pode jogar água naquele fogo e realmente apagar o fogo da casa. Na abordagem moderna, nós somos ensinados a desligar a sirene. Quando o nosso corpo está com algum sintoma e está falando para a gente que a gente não está bem, alguma feridinha na pele que vai aparecendo, uma enxaqueca aqui ou ali, a gente é acostumado a tomar um remedinho e falar assim, opa, né? Deixa passar isso aí, eu não quero sentir essa dor de cabeça, mas na verdade o que tudo isso significa? O que essa dor de cabeça significa? A gente não vai muitas vezes na causa daquilo que a gente está sentindo, e sim no sintoma. Essa abordagem moderna que existe hoje no mercado dos produtos de saúde são para tirar aqueles sintomas que a gente sente, mas a gente fica dependente deles, porque vira e mexe, o sintoma volta. Por quê? Porque a gente não está tratando a causa raiz. E aí, o que o mercado descobriu? Que eles podiam pegar os mesmos agentes que existiam na natureza e usar esses agentes de forma sintética e isolada, colocando em medicações, em alguns produtos, e reproduzir isso de uma forma que ficasse muito mais barato para a indústria. Só que esses efeitos sintéticos dessas medicações que são isoladas, que às vezes são químicas que a gente encontra até mesmo nas plantas, nos produtos naturais, eles têm efeitos colaterais dentro do nosso organismo. E são alguns efeitos colaterais conhecidos e outros são desconhecidos. Por isso que a gente toma um remédio para dor de cabeça e fica com dor de estômago, toma um remédio para dor de estômago e fica com enxaqueca, e por aí vai. E aí eu tenho uma pergunta para fazer para todos vocês, para vocês refletirem. Com toda essa abordagem do mercado atual que a gente tem, da medicina moderna, a gente tem ficado mais saudável ou mais doente? A gente tem gastado muito mais com a saúde ou com a doença? Então, a gente precisa repensar a forma como a gente está cuidando da nossa vida e do nosso corpo e pensar se a gente está cuidando da nossa saúde ou se a gente está cuidando da nossa doença. E aí existe uma outra abordagem no mercado hoje, que é a abordagem da medicina natural. É a abordagem onde a gente utiliza os mesmos componentes químicos, só que não sintéticos. A gente utiliza eles da forma natural, através do uso das plantas, de chás, de óleos essenciais, de produtos naturais, de uma boa alimentação. E essa é a abordagem que a gente vai falar hoje. Quando a gente utiliza os extratos das plantas, eles ajudam a melhorar o nosso bem-estar físico e também mental.
E a gente sabe que esses extratos, eles contêm muitas químicas naturais. Um óleo essencial, ele tem inúmeras propriedades. Por isso que a gente fala que quando você une um óleo essencial mais um, não é igual a 2. Às vezes é igual a 200, a 300, porque cada óleo essencial tem inúmeras propriedades. E aí, todo esse bem-estar físico e mental, ele vai fazendo com que o seu corpo, eu falo que quando você sente aquele cheirinho do óleo essencial, é um estímulo. E você vai criando ali uma musculação neural, e o seu corpo vai falando, opa, eu preciso produzir isso, eu preciso produzir aquilo, eu não posso comer isso agora. Vai criando uma consciência corporal. Então, você gasta menos tempo com as medicações, com essas outras coisas, e acaba gastando mais tempo com a sua saúde. E, consequentemente, menos dinheiro também, porque a gente gasta com a saúde em vez de gastar com a doença. E aí é muito... Oi? Ao contrário. Desculpa, a gente gasta muito mais com a saúde e menos com a nossa doença, e a gente sabe que ao longo do tempo, eu tenho um amigo meu que é educador físico e ele fala, eu costumo dizer para as pessoas que quando você não vem para academia, você está praticando um suicídio a longo prazo, né? Você está se matando um pouquinho a cada dia. Então, depois que ele me ensinou isso, eu falei, não, agora eu tenho que ir, quando é horário de ir para academia, eu tenho que ir. Porque quando a gente pensa a longo prazo, a nossa perspectiva muda, e muitas vezes a gente é imediatista. Então, nós vamos ensinar um pouquinho sobre como utilizar esses óleos essenciais nessa abordagem da medicina natural. Então, o que são os óleos essenciais, primeiro? Os óleos essenciais, eles são compostos naturais aromáticos extraídos e destilados de plantas para o benefício do nosso bem-estar. Então, quando um óleo essencial ele é formado em uma planta, na verdade, ele é formado para proteger aquela planta. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, o que é esse óleo essencial percorrendo no nosso organismo? É algo que foi criado pela planta para proteger a planta. E da mesma forma, ele vai trabalhar para proteger o nosso organismo daqueles micro-organismos que vêm aí, às vezes para o bem, às vezes para o mal lá dentro. E ele vai fazer esse equilíbrio. Por isso que precisam ser plantas nativas, plantas que realmente são orgânicas para passar por esse processo de chuva, de ameaças, para que elas mesmo possam desenvolver essas químicas para proteção delas. Então, o óleo essencial, ele é o que nós chamamos de sistema imunológico da planta. Ele contém centenas de diferentes de compostos, oferecendo habilidades complexas e versáteis sem a criação de resistência. Por isso que nós falamos que quando um óleo essencial ele entra no nosso organismo, não é só uma substância, são várias. Por quê? Até mesmo a mesma planta, se você faz uma destilação do óleo essencial dela agora, e em uma outra época do ano, vocês sabiam que elas vão ter químicas diferentes? Provavelmente elas vão ter alguns compostos iguais, que fazem parte da formulação daquela planta, mas outros vão ser diferentes, porque ela precisa de compostos diferentes durante o inverno e compostos diferentes durante o verão. E de um ano para o outro, as ameaças mudam, o clima muda e a planta se adapta. Então, a gente nunca tem o mesmo óleo essencial. A gente tem óleos essenciais que cada vez mais vão aprendendo a proteger aquela planta de forma diferente. E o que acontece? Os óleos essenciais, eles passam pela nossa membrana celular. E isso é algo incrível, porque até hoje as únicas medicações que a gente conhece, que a gente utiliza para casos de vírus, de bactérias, coisas que são intracelulares, são os antibióticos. E a gente sabe o quanto eles são nocivos. Então, nós temos aí óleos essenciais, puros, orgânicos, que têm essa capacidade de entrar na nossa membrana celular. E o quanto isso é eficaz. Quando a gente vai em um médico hoje em dia e a gente fala que está com uma gripe, ele fala, olha, vai para casa, a virose é normal, 7 dias, daqui 7 dias você está bem, se não melhorar em 7 dias, volta. Porque não tem mais o que fazer. E aí você toma um xarope para cuidar dos seus sintomas. O Alberto está falando que o som está cortando. E aí você toma um xarope para cuidar dos seus sintomas. Então, você, na verdade, só está esperando aquela virose passar. Você não está indo na causa raiz. Você não está indo lá dentro onde aquele vírus está alojado. Quando os óleos essenciais começam a fazer efeito, eles entram lá dentro da sua membrana celular e adivinha o que acontece? Uma gripe que era para durar 7 dias e a gente toma um olhinho essencial no primeiro dia, no segundo dia os sintomas foram embora.
a gripe foi embora e a gente se sente novo de novo, sem aquelas dores no corpo. Então, nós precisamos entender que os óleos essenciais, eles têm uma potência aumentada. Por isso que quando a gente fala, vamos tomar um óleo essencial ou vamos passar um óleo essencial, a gente está falando de uma gotinha, de 2 gotinhas. Porque, por exemplo, quando a gente fala do óleo essencial de hortelã-pimenta, uma gota equivale a 28 xícaras de chá dessa mesma planta. Então, eu tenho um amigo que é um médico naturalista e ele fala, eu sei que a tangerina é um antidepressivo, mas quando eu falo para os meus pacientes, vai para casa e coma 14 tangerinas por dia, ninguém adere ao meu tratamento, porque ninguém consegue comer 14 tangerinas por dia sem ficar enjoado. Mas quando eu falo para eles, vai para casa e toma 2 gotinhas do óleo essencial de tangerina, adivinha o que acontece? O índice de tratamento é incrível, porque todas as pessoas aderem. Então, o que nós temos hoje nos óleos essenciais não são nada mais, nada menos do que aquelas plantinhas e aqueles chás que as nossas vós falavam, olha, toma isso, faz um chá de boldo, que aqui vai melhorar. Se eu pudesse, eu andava com todas essas plantinhas no pacotinho na minha bolsa. Mas hoje, no nosso dia a dia, isso é quase que impossível. Então, os óleos essenciais, eles vieram nos formatos dentro dos vidrinhos concentrados e destilados já para facilitar. E é por isso que quando a gente utiliza eles, a gente sabe que está utilizando uma potência enorme. E a gente vai utilizar uma gotinha, porque eles vão funcionar muito melhor da forma homeopática, várias vezes ao dia. Pequenas doses são mais eficientes do que grandes doses uma vez só. E aí, nós precisamos entender que existem vários tipos de óleos essenciais hoje no mundo, mas nós estamos falando aqui de uso interno, então nós estamos falando de óleos que precisam ser seguros, eles precisam ser orgânicos. Muitas pessoas falam para mim hoje, nossa, Tabata, mas você está falando de ingerir óleo essencial, eu nunca ouvi isso. Quando a gente está falando dos óleos essenciais que são conhecidos aqui no Brasil até pouco tempo, com certeza, nós estamos falando de óleos essenciais para estética, em produtos aromáticos, para o ambiente, mas quando nós falamos de óleos essenciais que são 100% puros e orgânicos, se eu tomo um chá de lavanda, por que não tomar uma gotinha do óleo essencial de lavanda? Então, se essa lavanda é realmente pura e ela é destilada, ela é a parte mais pura da planta que veio para mim. E a gente olha nos livros de medicina francesa, a medicina na Austrália já utiliza os óleos essenciais há mais de 400 anos. Hipócrates, o pai da medicina, já indicava o uso dos óleos essenciais nos tratamentos. Então, os óleos essenciais por si só, nessa forma de uso, eles não são novos. O que é novo é que hoje nós temos óleos essenciais de grau terapêutico para que a gente possa fazer essa ingestão, porque as formas de destilação foram se aprimorando ao longo do tempo para que isso pudesse chegar para a gente sem contaminações. Então, nós vamos falar de óleos essenciais que não são sintéticos, que não são misturados com outras propriedades para ficarem mais baratos ou para misturarem ali ou aqui. São óleos essenciais puros, que a gente pode fazer nossas próprias misturas. E aí a gente está falando de óleos essenciais que têm um selo de qualidade, que é o CPTG, que são plantas colhidas em seu habitat natural, que têm uma pureza garantida por mais de 52 testes que são feitos, que são livres de agentes de enchimento. Então, para deixar esses óleos mais baratos, muitas pessoas colocam outros óleos graxos, fazem essas misturas, e são testados rigorosamente nessa qualidade de segurança. Por isso que os óleos essenciais da doTERRA chegaram em Brasil desde 2018, e desde 2018 a gente tem falado, então, do uso interno a partir de então no Brasil, mas que isso já é uma prática muito conhecida na literatura em algumas outras regiões do mundo. E aí eu queria falar um pouquinho para vocês, então, de como nós podemos utilizar os óleos essenciais. E aí eu vou ensinar 3 formas de uso dos óleos essenciais. A primeira é o uso aromático. Se vocês têm algum olhinho essencial aí perto de vocês, se vocês estivessem comigo em uma aula, agora eu ia pingar uma gotinha na mão de todo mundo. Então, qual é a forma como nós utilizamos um óleo essencial? Aromaticamente, a gente pode abrir a nossa garrafinha de óleo essencial, pingar uma gotinha na mão, esfregar, fazer uma concha e inalar profundamente.
Quando você faz essa inalação, se você conseguir segurar o ar por pelo menos 5 segundos, é o tempo que demora para fazer essa troca gasosa. Então, o efeito do óleo essencial vai entrar muito mais rápido na sua corrente. Então, é muito interessante que você possa fazer essa respiração e você vai ser o seu próprio difusor pingando os óleos essenciais na sua mão. Se você tiver um difusor em casa, que nem mostra ali na figura, você pode colocar 4 gotas de óleo essencial no seu difusor e ele vai deixar esse óleo essencial no ambiente. Então, ele vai quebrando as partículas, vai jogando no ambiente junto com a água, e é a forma mais eficaz, dizendo que terapeuticamente você está inalando isso enquanto está trabalhando, enquanto está fazendo sua atividade física, enquanto está lavando a louça, deixa um difusor ali no ambiente com algum óleo essencial. Então, por exemplo, o óleo essencial de hortelã-pimenta, se você colocar ele no difusor, ou se você fazer o seu próprio difusor com as mãos, ele vai ajudar a refrescar o seu corpo. Ele é um energético natural, vai ajudar você a ficar alerta, vai diminuir a tensão na cabeça, por isso ele é muito utilizado para quem tem enxaqueca, para quem tem febre, muito sono durante o dia. Ele vai deixar você alerta e vai melhorar o seu humor, refrescando o ar, melhorando a circulação. A segunda forma de uso que nós podemos utilizar os óleos essenciais é através do uso tópico. Você pode aplicar os óleos essenciais na planta dos pés ou nas áreas afetadas. Por exemplo, quando você está com dor de cabeça, você pode pingar uma gotinha do hortelã-pimenta e passar nas têmporas. Tem gente que sente a dor de cabeça na frente, tem gente que sente a dor de cabeça atrás, e você pode aplicar o óleo essencial na região onde você está sentindo essa dor, além de inalar aromaticamente para dor de cabeça. Se você tem, por exemplo, dor nas costas ou fez uma atividade física e sente muita dor depois, você pode olhar ali. Você pode utilizar o Deep Blue, que é um mix, que é um anestésico natural, que é um anti-inflamatório, aplicando antes e depois da atividade física nos seus músculos. Você também pode utilizar ele para massagem, para se sentir mais confortado quando você tiver torcicolo, algo do tipo. E também pode aplicar nos músculos depois de um dia de trabalho ou nas costas também. Hoje em dia a gente está ficando muito sentado por causa do home office, você pode aplicar um pouco na sua coluna. Lembrando que os óleos essenciais, eles são voláteis, então eles vão evaporar muito rápido, e essa é a beleza deles. Por isso que eles entram na nossa corrente sanguínea através do aroma muito rápido, e ficaram conhecidos pela aromaterapia. Só que, para nós utilizarmos eles topicamente, e não nos tornarmos um difusor ambulante e perder os nossos preciosos óleos essenciais, a gente mistura eles com um pouquinho de óleo de coco fracionado, ou óleo de jojoba, ou óleo de semente de uva. Tenham sempre um óleo vegetal que seja puro, para que vocês possam fazer essa aplicação tópica. Porque quando vocês têm algum óleo vegetal misturado com o óleo essencial, ele não vai deixar que o óleo essencial evapore. E aí isso vai fazer com que ele penetre na sua pele e dure mais tempo os efeitos dele. Então, é bom que ele seja puro? É muito bom. Mas quando a gente fala de uso tópico, é ideal que a gente dilua ele para que ele permaneça mais tempo na nossa pele e faça efeito duradouro. A terceira forma de uso dos óleos essenciais é a forma interna. Então, nós podemos sim adicionar os óleos essenciais que sejam próprios para uso interno nas nossas bebidas, nas nossas receitas favoritas e até mesmo sublingual. Essa semana a gente estava fazendo uma live sobre gestantes e tem um óleo essencial para enjoo que as gestantes podem passar embaixo da língua ou na beirada dos lábios quando elas se sentem enjoadas, e é incrível o resultado. Um dos óleos essenciais mais famosos que a gente faz uso interno é o lemon. A gente pode colocar o lemon, que é um detox natural, é um óleo essencial da alegria. A gente pode colocar algumas gotas na nossa água para dar um sabor refrescante, fazer uma água aromatizada. A gente pode colocar algumas gotas no nosso suco, para quem está querendo parar de beber refrigerante ou bebidas com muito açúcar. Depois do almoço ou antes, coloca ali um copo com água de vidro e 2 gotinhas do lemon. Gente, a água fica maravilhosa e você não precisa tomar aquelas bebidas cheias de açúcar ou de refrigerante. Agora, se tiverem alguma dúvida sobre as formas de uso, podem colocá-la também. E aí, nós vamos falar um pouquinho sobre viver com autonomia. Entendendo o que cada óleo essencial pode fazer por nós,
a gente consegue proporcionar nossas próprias soluções naturais. Muitas pessoas pensam que ser natural é muito difícil, ai, tem muitos hábitos e tudo mais. Mas o que a gente sempre fala para as pessoas é que ser saudável pode ser simples, contanto que você saiba as ferramentas que você tem. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre cada um dos óleos essenciais que a gente chama dos top 10 da doTERRA, que são os principais, que são as nossas farmacinhas naturais dentro de casa, e que com eles a gente consegue resolver 80% das coisas que aparecem. Uma dor de cabeça, uma dor de barriga, uma má digestão, gases, cólica, é o básico do básico. É como se você fosse substituir com esses 10 óleos essenciais a sua caixinha de remédio por uma caixinha de óleos essenciais, e aí vou explicar para vocês como é que você utiliza. Então, começando ali no nosso cantinho, o óleo essencial de Zengest é um óleo essencial digestivo. Ele é um mix de várias plantas naturais que ajudam a nossa digestão, como, por exemplo, hortelã, anis, funcho. Quando você vai procurar chás que fazem bem para a digestão, você vai encontrar funcho, anis, hortelã, e eles fizeram, então, um mix, uma mistura de vários óleos essenciais puros para digestão. E aí a gente pode utilizar ele de que formas? Eu tenho intolerância a glúten, a lactose e açúcar. Então, quando eu vou comer alguma coisa que eu sei que tem uma dessas coisas, ou seja, tudo que eu como fora de casa me faz mal, porque lá fora sempre tem açúcar, ou trigo, ou e aí vai. Então, o que que eu faço? Quando a gente vai sair de casa, o meu noivo anda com o Zengest na bolsa. Antes da gente comer alguma coisa, se a gente pedir uma pizza e está esperando, ele pinga 2 gotinhas sublingual e eu tomo um copo com água. É o tempo da pizza chegar e eu comer, eu não me sinto mal. A minha barriga não fica inchada, eu não fico com gases, eu não fico com enjoo depois de comer, que é um sintoma que geralmente eu sinto. E outra forma que eu posso utilizar é, eu comi na rua algo que me fez mal. Chego em casa, eu coloco 2 gotinhas do Zengest sublingual, pingo uma gotinha na minha mão com um pouco de óleo de coco e passo em cima do meu abdômen para não me dar cólica, para não me dar dor de barriga. Então, o Zengest, ele é o meu melhor amigo digestivo. Eu falo que ele é o nosso omeprazol natural. Para as pessoas que têm intolerância à lactose, intolerância a glúten, que tomam muitas enzimas digestivas e acabam deixando o nosso corpo preguiçoso, que aí depois de um tempo uma enzima não ajuda mais, tem que ser 2. Então é interessante a gente desenvolver uma amizade com o Zengest, porque ele vai ajudando o nosso corpo, ele vai dar um suporte para o nosso sistema digestivo. E eu sempre costumo dizer isso. Os óleos essenciais, eles não vão te dar o que você precisa. Eles vão estimular o seu corpo a produzir o que você precisa. Então, ele não vai ser uma enzima digestiva, mas ele vai dizer para o seu corpo que é o que o funcho ou que a hortelã faz. Olha, tá vindo alguma coisa aí difícil de digerir, você tem que produzir mais enzima, você tem que produzir mais bile, você tem que produzir alguma coisa que vai ajudar nessa digestão. E aí o meu corpo começa a me ajudar. Depois de um tempo, se eu só sentir o cheirinho do Zengest, já é suficiente para saber que está vindo uma comida mais difícil de digerir. Então, em vez de deixar o nosso corpo mais preguiçoso, a gente vai deixando ele cada vez mais esperto, porque o nosso corpo, gente, ele tem a capacidade de fazer tudo o que a gente precisa. Só que ao longo do tempo, a gente vai deixando ele um pouco preguiçosinho, da mesma forma que quando a gente não vai na academia, os nossos músculos vão ficando mais fracos. Então, nós vamos agora começar a estimular o nosso corpo com os óleos essenciais. Então, a primeira dica é o óleo essencial de Zengest. Para as crianças que têm cólica, a gente pode colocar uma gotinha na ponta do dedinho e dar para o neném chupar, ou comprar o Zengest Roll-On, que ele já vem com óleo de coco diluído para o bebê, passa na barriguinha do bebê e faz uma massagenzinha em forma de coração na barriga do neném, para que tire aquelas cólicas, aquela dorzinha que o bebê sente. Então, é o óleo top 1 para as questões digestivas. O segundo óleo essencial também é um mix chamado On Guard. O On Guard, ele é um mix para dar suporte para o nosso sistema imunológico. Eu costumo chamar ele de bomba imunológica. Então, nós vamos ter aí um óleo cítrico, nós vamos ter cravo, canela, e o que é mais interessante, a minha avó sempre falava, se você jogar cravo na gaveta, nem formiga passa por ali,
porque ele é um esterilizante, ele limpa o ambiente, ele purifica o ambiente. E não é à toa que nós temos muitas coisinhas de ambiente com cravo embaixo, ou muitas soluções de cravo, inclusive até os dentistas, eles utilizam uma solução ou uma pasta de dente de cravo para as pessoas que têm infecções na gengiva e nos dentes. Então, nós temos a pasta de dente com On Guard, mas o principal fator ali é o cravo, e ele vai ajudar, sim, vai estimular o nosso sistema imunológico. Então, principalmente nessa época agora, quando a gente tem que sair, a gente pinga uma gotinha de On Guard na rua para esterilizar a nossa mão. Os dentistas pingam uma gotinha de On Guard na boca do pessoal depois de fazer as cirurgias para que não crie pus, porque ele vai limpar o ambiente, ele vai purificar aquele ambiente. E com isso fica muito mais fácil da gente se proteger. A gente também toma o óleo de On Guard 2 gotinhas por dia, porque ele é um imunoestimulante. Então, a gente vai sempre manter a nossa imunidade lá em cima. Quando algumas pessoas me falam sobre questões autoimunes, ela tem isso, e aí tá com uma ferida na pele. O que eu dou para curar essa ferida na pele? Eu falo, olha como a gente já está acostumado a pensar só no sintoma. Se ela tem uma questão autoimune e o resultado é mostrar ferida na pele, eu preciso da lavanda para acalmar o humor dela, que provavelmente ela está estressada. Depois eu preciso dar um On Guard para manter o sistema imunológico dela lá em cima. E por último, eu preciso dar uma melaleuca para a ferida da pele dela. Então a gente precisa pensar que o nosso corpo, ele trabalha em constante harmonia. Se alguma coisa não estiver bem, vai faltar em algum lugar. Por isso que a gente sempre precisa cuidar do nosso sistema digestivo, do nosso sistema emocional e da nossa imunidade, para que tudo possa ficar, que é o que a gente chama de em homeostase, né? Aquele corpo fluido, sem ser um órgão roubando energia do outro, um funcionando melhor do que o outro. Então, o On Guard é o nosso óleo essencial para a imunidade. A gente pode, durante a noite, passar On Guard na sola dos pés, com um pouquinho de óleo de coco e colocar uma meia, e principalmente nessa época, durante o dia, se você tem que sair para trabalhar, ou se você está em casa e alguém vai e volta, deixa no seu difusor umas 4 gotinhas de On Guard para deixar o ambiente sempre esterilizado, sempre cheio de cravo ali, e você vai respirando durante o dia, vai ser ótimo para a sua imunidade. Eu estava tomando agorinha, estava fazendo uma reunião e eu esquentei uma aguinha, coloquei mel ali embaixo e coloquei 2 gotas de On Guard. Enquanto eu estava fazendo a reunião, eu estava tomando o meu chá de On Guard. Então, vocês também podem, se vocês moram em regiões mais frias, Cuiabá fez frio hoje, eu não sei que milagre foi esse, mas aqui geralmente é muito quente, e aí a gente fez os nossos chazinhos de óleos essenciais, que também é uma possibilidade. Outro óleo essencial é o óleo essencial de hortelã-pimenta. Ele é o nosso carro-chefe, geralmente ele é o favorito de todo mundo. O óleo essencial de hortelã-pimenta, ele é um estimulante, ele é um energético natural. Ele abre as vias aéreas, deixa a gente mais acordado. Eu falo que ele é o óleo que você tem que ter do lado da cama de manhã. Porque quando você não quer levantar, você pinga uma gotinha de hortelã-pimenta, inala e você não consegue voltar a dormir. Imediatamente seus olhos abrem, você sente que a circulação começou a dar um calor. Então, ele é o óleo essencial que a gente utiliza aromaticamente antes das atividades físicas. Quando a gente precisa de muita energia para arrumar a casa, para estudar, para ficar mais eufórico, é o óleo essencial de hortelã-pimenta que a gente utiliza. Ele também é utilizado para as questões de estômago. A gente pode fazer chá e colocar uma gotinha de hortelã-pimenta. A gente pode massagear a nossa barriga com hortelã-pimenta, porque ele ajuda na digestão, no refluxo. E ele também é um óleo essencial que é um anestésico natural. Por deixar aquela sensação muito gelada, o nosso corpo acaba não sentindo aquela região. E aí a gente passa antes de tirar a sobrancelha, a gente passa quando a gente não quer sentir a dor da enxaqueca. Ele é um óleo essencial favorito na doTERRA. Nós temos o óleo essencial que é um mix, que é o Deep Blue. O Deep Blue, ele é uma mistura de cânfora e camomila azul que juntos são um anestésico natural e um anti-inflamatório. Então, para as pessoas que têm dor na coluna, que têm fibromialgia, dor nas articulações, dores crônicas, é o Deep Blue que a gente usa topicamente. Esse é um óleo essencial que a gente não faz uso interno dele por causa da cânfora. Então, a gente vai aplicar topicamente nas regiões onde a gente sente dores circulares. E por incrível que pareça,
Existem muitas pessoas que a gente nem imagina que tomam remédio de 4 em 4 horas para parar de sentir dores crônicas. Tem pessoas que tomam Tandrilax, Dorflex, e isso acaba com o estômago delas. E algumas me perguntam, tá, quanto tempo vai durar? Se você misturar com óleo de coco para aplicar topicamente, tem uma pasta que já vem pronta do Deep Blue também, vai durar uma média de 3 a 4 horas. Ah, mas eu tenho que aplicar de novo? Sim, da mesma forma que você ia tomar um remedinho daqui 4 horas. Mas só que o interessante do óleo essencial de Deep Blue é que, por ser um anti-inflamatório, depois de um tempo, o seu corpo não vai mais precisar de tantos estímulos. E aí você vai passar Deep Blue só depois de sair do banho, passa tudo no corpo e não vai mais precisar. Porque como ele é um anti-inflamatório, suas articulações vão melhorando e você não vai sentindo aquela dor da inflamação. Então, você começa utilizando de 4 em 4 horas no seu dia topicamente, e depois de um tempo, depois de uns 15, 20 dias, vocês vão perceber que só precisa utilizar uma vez por dia que as dores vão embora. Então, ele é o óleo das dores. Um óleo essencial que é o primeiro a ser utilizado quando você recebe a sua caixinha é o óleo de limão siciliano. O limão siciliano é um detox natural. Quando as pessoas me perguntam, tá, o que eu faço? Minha caixinha chegou. Primeira coisa, tira o lemon da caixinha e põe ele na cozinha. Toda vez que você for tomar água, pinga 1 ou 2 gotinhas de lemon. Gente, para o nosso corpo funcionar, e eu tenho várias amigas que são nutricionistas e elas me falam, Tabata, às vezes as pessoas vêm aqui, elas querem emagrecer, elas fazem dietas doidas. Mas a única coisa que elas precisam fazer não é parar de comer, é fazer uma desintoxicação. Porque às vezes a gente fica sem comer um tempão, mas o nosso corpo já está tão intoxicado, que está segurando tudo que vem, que está tão descompensado, que nada funciona. Então, a primeira coisa que a gente faz é passa uma semana só tomando óleo de limão siciliano. E vocês vão ver, não tem problema se você tiver dor de estômago por conta de feridas e tudo mais, porque o limão siciliano, ele é feito da casca, não do suco do limão. Então, ele não vai ser ácido, mas ele vai ser cítrico. E aí ele vai te ajudar a fazer esse detox no uso interno. A gente também, ele é muito indicado no uso aromático, porque os óleos cítricos, eles são óleos essenciais que têm uma quantidade grande de uma substância chamada limoneno. O limoneno é o que estimula o nosso organismo a produzir serotonina e dopamina. Então, se a gente estiver falando, eu vou colocar uma gotinha na mão e inalar limão, laranja, tangerina, todos esses óleos cítricos, eles vão ter essa quantidade de limoneno e vão ser antidepressivos naturais. Então, se você tiver qualquer óleo cítrico na sua casa, ele é o óleo da alegria. Em momentos que você quer ficar alegre de manhã, eu adoro misturar uma gotinha de hortelã-pimenta com limão siciliano, ou uma gotinha de hortelã-pimenta com tangerina, porque um me dá energia e o outro me dá alegria. Então, nós podemos estimular, sim, a produção de serotonina e dopamina nos nossos organismos quando nós fazemos o uso aromático dos óleos essenciais cítricos. A gente evita fazer o uso tópico com eles, massageando a pele, porque são cítricos. E se a gente sair no sol, eles podem, sim, dar uma sensibilidade na nossa pele. Outro óleo essencial muito famoso é a lavanda. O óleo essencial de lavanda, ele tem uma substância chamada linalol, que vai trabalhar com o GABA, que é o responsável, eu acho que vocês já ouviram pessoas que tomam melatonina para dormir. A lavanda, ela estimula essa absorção, essa produção também. Então, ela é um calmante natural. Ela é um calmante tanto para a pele quanto para o nosso emocional. O óleo essencial de lavanda, a gente pode colocar uma gotinha na nossa pele e vocês vão perceber como a pele fica macia, ela não fica quebradiça. As mulheres que estão amamentando podem passar no seio para não ficar machucado. A gente pode colocar nos nossos cremes. A lavanda também é muito utilizada nos cremes de cabelo, para hidratar os cabelos. Também é muito utilizada para acalmar o nosso interior. Então, a gente pode esquentar uma água, colocar 2 gotinhas de lavanda e vocês vão perceber como vocês vão dormir mais rápido. Quem não gosta de tomar lavanda, pode passar ela na sola dos pés, pode passar na nuca, na região do timo, aqui em cima do coração, ou também colocar uma gotinha na mão e inalar. Então, a lavanda é um óleo que a gente pode inalar, a gente pode passar e a gente pode tomar. E os efeitos dela sempre vão ser calmantes, tanto para a pele, para queimaduras de sol, quanto no nosso emocional. E aí,
Uma dica para quem tem criança em casa, principalmente nessa época, a lavanda é o top 1 da nossa lista no difusor. Deixa as crianças inalando lavanda, deu 6 horas, bota a lavanda no difusor para todo mundo ficar mais tranquilo, mais calmo. Ou vocês podem também fazer um chazinho de lavanda, colocar nas sobremesas, ela é maravilhosa. Outro óleo essencial que é um mix é o Breathe. E aí, qual é a diferença do Breathe para o hortelã-pimenta, que as pessoas me perguntam? O Breathe é um óleo essencial que a gente não vai ingerir. Ele é um mix respiratório. Então, ele vai dar suporte para o seu sistema respiratório. O que significa isso? Se você tiver asma, rinite, sinusite, bronquite, o óleo essencial de Breathe, ele é, por conta do eucalipto, um óleo essencial que vai abrir as suas vias aéreas, só que ele é um broncodilatador. O peppermint, ele vai funcionar assim, abriu agora, eu senti que abriu, mas dali a pouquinho, se precisar abrir de novo, vai abrir de novo. Então, para as pessoas que, eu entrei no ar-condicionado, eu entrei no ar-condicionado e aí fechou meu nariz, eu uso hortelã-pimenta, vai funcionar legal. Mas se você tem algo na respiração que é crônico, bronquite, sinusite, rinite, e precisa ser broncodilatador, então o Breathe, a longo prazo, ele vai ser muito melhor para você, porque ele é realmente um óleo essencial que vai dar suporte para o seu sistema respiratório. Eu também já ouvi muito falar, se a criança nasceu com algum problema de respiração, bota um galho de eucalipto no quarto dela, o dia que o galho secar, a criança melhora. E é realmente isso, gente, porque o eucalipto ele tem essas propriedades maravilhosas para o nosso sistema respiratório. Quem quiser agora, durante o trabalho, coloca umas 4 gotinhas de On Guard, umas 3 gotinhas de Breathe, e vocês vão sentir que o ambiente, além de ficar com aquele cheirinho gostoso do cravo, ainda vai ficar mais fácil de respirar. Muitas vezes as pessoas acham que o Breathe, ele é só para essa questão respiratória, mas uma dica que eu dou é, para as pessoas que têm ansiedade, pânico, pavor, a primeira coisa que descompassa quando a gente está muito estressado ou apavorado é a nossa respiração. E aí a gente tem a sensação de que o ar não está entrando e que a gente vai morrer sem ar. Então, antes de dar lavanda para alguém que está assim e falar assim, calma, a primeira coisa que a gente tem que dar é Breathe, porque ela está desesperada, porque ela não consegue respirar. Então, pinga uma gotinha de Breathe e fala assim, respira, em vez de falar calma. Pinga uma gotinha de Breathe e respira. E vocês vão ver que ela vai fazer assim. E aí, quando elas respirarem, elas vão conseguir entender um pouco melhor o que é que está acontecendo. Então, primeiro Breathe para pânico e depois a lavanda. Ele é um óleo que é muito indicado para essas questões emocionais, porque ele vai ajudar a gente a respirar. Um óleo essencial, top 1 hoje em dia, na estética, mas é um óleo que aqui em casa não falta, e a gente sempre comenta, não importa quantos a gente peça, ele acaba antes do fim do mês, é a melaleuca. O óleo essencial de melaleuca, ele é um secativo natural, ele é um bactericida. Então, ele é um óleo essencial que a gente utiliza na pele, para quem tem pele muito oleosa, para ser um secativo das espinhas. A gente utiliza no nosso shampoo, massageando para quem tem caspa, seborreia, couro cabeludo muito oleoso. A gente utiliza nos fungos na unha, pinga uma gotinha em cima daquela unha várias vezes ao dia, que vocês vão ver que o fungo vai embora e a unha volta a crescer normalmente. Para quem tem candidíase, pode fazer um banho de assento, pingar umas 4 gotinhas, faz esse banho de assento durante 5 dias e para. Vocês vão perceber que o mau cheiro vai embora, o corrimento acaba, a coceira acaba. Então, a melaleuca, a gente também pode ingerir. E aí, para as crianças que tomam, né, remedinhos para verme, ela também mata tudo isso e manda embora. Então, a melaleuca é um óleo extremamente indicado quando a gente tem casos de viroses, de gripes, de bactérias, fungos. Inclusive, no meu desodorante natural, eu sempre coloco umas gotinhas de melaleuca, porque essas partes mais úmidas do nosso corpo, né, o que dá esse mau cheiro, são esses bichinhos que vão ali se proliferando naquelas partes úmidas. Então, a gente sempre pinga uma gotinha de melaleuca para ajudar. O óleo de melaleuca é muito indicado para as questões de pele. Então, para quem tem dermatite atópica, lembra, a gente sempre vai usar a lavanda e o On Guard. Mas para o tópico, para a pele, dermatite atópica e tudo mais, a gente sempre passa o melaleuca Rolon com óleo de coco, porque ele vai fazer com que essas feridas sumam da sua pele. Então,
Eu, particularmente, utilizo melaleuca para tudo, para mofo na parede. Quando a gente vai limpar a casa, pinga umas gotinhas de melaleuca, mata formiga, mata barata, mata tudo. O melaleuca é um óleo essencial incrível para a gente ter sempre na nossa mão. Um óleo essencial que é conhecido como o rei dos óleos essenciais é o olíbano. O olíbano, ele é um óleo extremamente raro e valioso que vem da Somália, de uma árvore que nasce no meio do deserto, então vocês sabem que as plantas conversam entre si. Uma pega a propriedade da outra, uma protege a outra. Uma amiga minha, eu estava fazendo a minha horta aqui em casa e as plantas morrendo, ela falou: planta hortelã. Planta hortelã em volta de tudo, ou eucalipto, porque ele é um inseticida natural. E quando tem hortelã ou eucalipto, eles não deixam os mosquitinhos virem e se alimentarem da sua horta. E aí eu falei, nossa, que coisa incrível. Então, gente, as plantas, elas se conversam, elas se ajudam. Quando a gente tem uma árvore no meio do deserto na Somália, sem nenhuma planta em volta dela, adivinha o que ela tem que fazer para se proteger? Produzir muito mais, mas muito mais química para ficar protegida do que aquelas outras que estão lá no meio da Amazônia, com um monte de planta ao redor delas. Então, vão ter propriedades dessas outras? Vão. Mas o olíbano, ele é muito utilizado em casos de doença autoimune, ele é um regenerador celular e ele é um equilibrador hormonal. Então, para questões hormonais, para manter o nosso sistema hormonal sempre em dia, para menopausa, questões de ciclo menstrual, o olíbano ele é excelente para a gente ingerir uma gotinha, 2 gotinhas por dia. Ele é o óleo essencial que, por ser regenerador celular, também é muito utilizado na estética para rugas. Eu sempre coloco no meu creme de rosto a melaleuca, porque o meu rosto ele é um pouquinho oleoso, e o olíbano, porque ele é um regenerador celular. Então, significa que ele vai trabalhando com, a nível celular, a nossa saúde da pele, a nossa elasticidade da pele. O olíbano também é muito utilizado para casos de autismo. A gente faz uma massagem nas crianças na coluna delas. Por quê? Aromaticamente falando, o olíbano é um óleo essencial aterrador. Ele te deixa presente no aqui, agora. A lavanda é muito utilizada no yoga, mas o olíbano é utilizado na meditação. Então, quando eu quero estudar, por exemplo, eu coloco no meu difusor um hortelã-pimenta para ficar acordada e um olíbano para focar. Para não ficar pensando, mas e amanhã? E ontem? O olíbano é o óleo do agora. Você vai inalar ele e você não vai ficar pensando o que vai acontecer daqui a um mês, o que aconteceu lá no mês passado. Ele vai te deixar mais aqui e agora. E isso traz uma sensação de empoderamento tão grande para a gente. Porque a gente sente o cheiro do olíbano e a gente sabe que está preparada. Preparada para dar uma palestra, para dar uma aula, para ir trabalhar, para ir cuidar das crianças. Você se sente dona do pedaço. Por isso que a gente fala que ele é um óleo essencial, que é o rei dos óleos. Ele dá esse poder para a gente. Então, o óleo de olíbano a gente pode ingerir, a gente pode aplicar topicamente e a gente também pode utilizar aromaticamente para foco, para presença, para aterramento. E aí, por fim, mas não menos importante, eu sei que muita gente deixa o orégano renegado na caixinha porque não sabe o que fazer com o orégano, com aquele cheiro de orégano. Mas, por favor, prometam para mim que de hoje em diante vocês vão abrir o orégano de vocês e vocês vão utilizar ele de todas as formas possíveis. Gente, o orégano, ele nada mais é do que um antibiótico natural. Ele tem uma substância chamada carvacrol. Se você colocar orégano no seu creme de massagem, você é um massoterapeuta, ninguém nunca mais vai reclamar de dor depois das suas massagens. Porque ele é um anti-inflamatório, ele é ótimo para quem tem dor nas juntas crônica. Quando a gente está gripado aqui em casa, quando a gente tem que fazer a nossa misturazinha lá, porque acha que ficou doente, alguma coisa do tipo, a gente coloca um guard e sempre uma gotinha de orégano. Vocês sabiam que o nosso intestino muitas vezes não funciona ou produz mais gases do que deveria, porque ele tem um desequilíbrio de bactérias? Nosso intestino ele funciona entre bactérias boas e ruins, e quando tem uma maior quantidade de bactérias ruins, a gente fica com indigestão, gases, prisão de ventre, porque não estão tendo essa comunicação, que é importante que tenham as duas, mas é importante que tenham uma quantidade específica das duas. E quando eu estou sentindo que o meu intestino não vai ficar bom, eu tomo uma gotinha de orégano durante uns 3 dias, 3 vezes por dia, e eu sinto que o meu intestino equilibra de novo. Então, ele solta o intestino. Para as meninas que têm cólica, a gente faz um rolãozinho, coloca um pouquinho de óleo de coco, 10 gotinhas de orégano e aplica topicamente na barriga. Faz uma massagem ou na barriga ou na sola dos pés, a cólica vai embora.
Então, para quem quer soltar o intestino, a gente pega uma colher de azeite, coloca 2 gotinhas de tangerina e 1 gotinha de orégano, e você vai no banheiro mais do que rápido. Então, gente, o orégano, a gente pode pingar ele em cima de verrugas. Ele também é um óleo essencial muito utilizado para fungos, bactérias, viroses, mas ele é muito mais forte do que a melaleuca. Por isso que quando a gente ingere ele, a gente sempre coloca ou no mel ou em uma cápsula para ele não queimar a nossa boca. Quando a gente utiliza topicamente, a gente sempre mistura com óleo de coco. E quando a gente pode colocar na comida também, pode colocar 1 gotinha. Se você colocar 2, você vai ter que fazer o dobro de molho, porque ele é muito, muito forte. Mas não deixem ele escondido, guardado. Utilizem o orégano. Ele é excelente para esse equilíbrio de bactérias boas e ruins dentro do nosso organismo. E lembrem, ele é um antibiótico natural. Então, agora que vocês já sabem os nossos top 10 e tudo aquilo que vem na sua caixinha, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quais são as suas prioridades com relação ao seu bem-estar? No meu começo de mês, eu sento e eu escrevo em uma folha como eu quero me sentir esse mês. Eu quero me sentir mais concentrada, eu quero me sentir mais feliz, eu quero que o meu intestino funcione melhor, eu quero que a minha pele fique sem espinhas e eu quero dormir bem, dormir profundo, sonhar todo dia, se possível. Depois dessas prioridades de bem-estar, eu vejo como eu quero me sentir mais, como eu quero me sentir menos e eu faço o meu protocolo de bem-estar. E eu utilizo esses óleos durante 1 mês. Eu dou uma chance para o meu corpo para ver se aquele protocolo vai funcionar. Porque às vezes a gente utiliza uma vez e fala assim: eu utilizei, não dormi, não deu certo. Mas aí você passou a lavanda e ficou mexendo no celular até 3 horas da manhã. E aí não há lavanda que vai competir com aquela luz no seu olho à noite. Então você precisa se dar uma chance, dá uma chance para os óleos essenciais, faz um protocolo e usa. E se em 15 dias você não mandar uma mensagem para mim e falar assim, Tabata, foi incrível, aí você pode me devolver, pode me dar os óleos essenciais de volta que eu utilizo eles para você. Então, façam o protocolo de bem-estar de vocês. Coloca o que eu vou usar de manhã, o que eu vou usar à tarde, o que eu vou usar à noite, porque agora não tem desculpa, vocês já sabem para que cada óleo essencial funciona. E aí aqui, ele tem algumas dicas, né, dos óleos essenciais que a gente comentou lá em cima, o que cada um faz, quais são as propriedades, e aí vocês podem ir colocando eles na sua receita, no seu uso diário. O mais importante, gente, vivam bem com hábitos diários. Eu falo que a forma mais rápida de se desenvolver hábitos com os óleos essenciais é com o difusor, porque quando é com uso tópico, a gente não lembra de ficar passando na pele ou de ficar utilizando ali, mas no difusor o cheirinho tá gostoso no ambiente. Então, quando acaba, você fala, acabou, tem que ligar de novo. Então, a minha primeira dica é, utilizem sempre no difusor. O difusor e o limão siciliano na água são os nossos primeiros passos para colocar os óleos essenciais diariamente no seu, na sua casa, para a sua família. E aí, como é que funciona, então, para vocês terem esses óleos essenciais na sua casa? A doTERRA, ela trabalha com kits. Você pode ter o seu kit família, que são aqueles 10 óleos essenciais principais, ou você pode comprar alguns outros óleos essenciais avulsos. E aí, como é que funciona? Os óleos essenciais, eles também, você pode montar o seu próprio kit, nós temos mais de 100 óleos essenciais, então são muitos, por isso que toda semana a gente se encontra para falar de alguns diferentes. Mas como esses são os principais, eu sempre começo com eles, para alguém que está falando assim, Tabata, eu quero começar, como é que eu faço? Então nós temos o kit Brasil, que é um kit com 10 óleos essenciais, e eles vão ter o Deep Blue, o olíbano, aqueles óleos que eu falei, mas no lugar da tangerina e do orégano, nós vamos ter, no lugar do orégano e do zengeste, a gente vai ter a tangerina e a copaíba, porque esse kit é uma homenagem para o Brasil. Então, nós temos 2 óleos essenciais brasileiros aí, a tangerina e a copaíba, que a tangerina é um antidepressivo natural e a copaíba é um antioxidante. E aí vocês podem utilizar os óleos essenciais na sua comida, vocês podem fazer os pedidos e eles vão chegar diretamente na casa de vocês. Então, eu prometi para vocês que eu ia empoderar e ensinar vocês como ter esses óleos na sua casa.
Vocês podem conversar com a pessoa que convidou vocês para essa reunião e ela vai explicar para vocês como vocês se cadastram. Vocês podem se cadastrar dentro da doTERRA e vocês podem adquirir todos os óleos essenciais, qualquer um que vocês quiserem, com 25% de desconto. Nós temos os kits, que custam R$ 730 em média, mas se você se cadastra na doTERRA, ele vai sair por R$ 559 para você. Tem um kit também maior, que são os mesmos óleos essenciais, só que em tamanho 15 ml, que são maiores, que vai sair 1.120. Então, você pode se cadastrar na doTERRA e você pode ter esses óleos chegando diretamente na sua casa, cada mês experimentar um de cada vez. Eu indico muito, porque desde o momento em que eu comecei a utilizar os óleos essenciais, eles mudaram a minha vida. Então, essa era a aula que eu tinha preparado para vocês. A minha indicação é, se vocês querem ter esses óleos na sua casa, perguntem agora para as pessoas que convidaram vocês para essa reunião. Como é que eu faço para começar a usar? Como é que eu faço para esse óleo chegar na minha casa? Que ela vai explicar para vocês como é que vocês podem ter esses óleos essenciais aí e começar a utilizar o mais rápido possível. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, agora eu posso responder. Eu vou abrir o chat ali para ver como eu obtenho esse conteúdo. O conteúdo que a gente utilizou na aula, que foi aquele guia, a gente pode enviar para vocês, podem pedir para a pessoa que convidou vocês para essa reunião, a gente vai disponibilizar no grupo, a gente tem um grupo do WhatsApp e também no Telegram, onde a gente faz treinamentos semanais para todas as pessoas que querem aprender sempre mais e mais a utilizar os óleos essenciais. Para as pessoas cadastradas que já têm os óleos, a gente tem um grupo de educação continuada toda quarta-feira, onde a gente ensina sobre cada semana um óleo diferente. E toda quinta-feira a gente faz a introdução sobre óleos essenciais. Então, vocês podem pedir para essas pessoas, eu quero aquele guia que a gente manda lá no grupo e eles podem disponibilizar para vocês esse material que a gente utilizou. Eu queria testar eles em mim, como eu faço para comprar? Maria, você pode falar com a pessoa que te convidou para essa reunião e ela vai te enviar um link onde você pode se cadastrar e fazer parte do nosso grupo de óleos essenciais. A Alexandra falou que o Copaíba é o meu preferido. Quais óleos essenciais? A Cleusa perguntou. Posso colocar no meu creme de rosto? Minha pele é seca. Uma mistura que eu gosto muito, Cleusa, que eu sempre utilizo na minha pele, mas aí eu vou fazer diferente para você, porque a sua é seca e a minha é muito oleosa. Então, você pode colocar 10 gotinhas do óleo essencial de olíbano, 10 gotinhas do óleo essencial de copaíba e 10 gotinhas do óleo essencial de lavanda. E completar com óleo de coco fracionado da doTERRA, porque ele não vai deixar a sua pele oleosa. Se você tiver no creme, você pode adicionar essas 10 gotinhas de cada óleo no seu creme. E aí, pode utilizar pela manhã ou pela noite. Inclusive, eu estava lendo essa semana formulações com óleos essenciais para protetor solar natural. Então, o olíbano, ele também funciona como um protetor solar natural. Se você passar pela manhã, ele também vai ajudar a proteger a sua pele, assim como a lavanda. Então, gente, para quem tem pele oleosa, coloca melaleuca. Para quem não tem a pele oleosa, pode pôr lavanda. Para quem tem a pele mista, pode pôr um pouquinho de melaleuca e um pouquinho de lavanda. Alguma outra pergunta? Acho que não, né, pessoal? Então, gente, muito obrigada. Essa foi a nossa aula de introdução aos óleos essenciais. Quem desse grupo quiser fazer parte da nossa aula de quarta-feira, a gente vai dar uma educação continuada sobre óleos essenciais e a gente vai falar um pouco mais sobre como utilizar os óleos essenciais para equilíbrio hormonal, para o seu cabelo, para a sua pele, para o seu emocional, e cada semana é um conteúdo diferente, e vocês são muito bem-vindos, tá bom? Nós somos a equipe Essência da Terra, e a nossa missão é ajudar todas as pessoas a utilizarem os óleos essenciais da maneira mais eficaz possível.